Qual é a necessidade de nós termos confissões e credos para a igreja? Nós vamos ter que começar a primeiro ver a questão do sola escritura. O sola escritura foi um dos princípios basilares da Reforma Protestante a partir do século XVI. O sola escritura, infelizmente, nos nossos dias é mal interpretado. O sola escritura ele fala da suficiência das escrituras no que diz respeito à matéria de fé, aquilo que nós devemos crer, aquilo que a igreja deve crer e se submeter. Né? Então, o sola escritura nos mostra que é somente pela escritura que nós somos instruídos à fé em Cristo Jesus. Esse é o ponto basilar do que envolve a suficiência das escrituras. Tudo que envolve matéria de fé, em que daquilo que nós devemos colocar em prática, aquilo que a reforma ao longo dos anos depois foi cunhado de a nossa única regra de fé e prática é a escritura, ela nos chama a atenção então para a necessidade da igreja ter recursos didáticos em sistematizar, organizar aquilo que está revelado nas escrituras. A fonte principal, ou melhor dizendo, corrigindo, a única fonte de tudo que se deve crer, daquilo que nos está revelado, é a palavra de Deus. É isso que significa o sola escritura. Mas a partir dela, o nosso Senhor Jesus Cristo designou representantes na igreja, que eles então exerçam autoridade derivada. Não é uma autoridade inerente, não é própria dele. O pregador da palavra, que no caso é o presbítero, ou o ministro da palavra, ele não prega com autoridade de si mesmo. Quando ele prega, ele deve pregar a palavra. Então veja, o ministro da palavra, quando ele sobe ao púlpito no dia do Senhor, quando ele abre a boca para fazer a exposição das escrituras, explicar, aplicar e exortar a igreja, os seus ouvintes, aquilo que está nas escrituras, ele está exercendo a autoridade. E esse exercício de autoridade, ele também é aplicado por meio de documentos doutrinários. Que nós, no período da Reforma, temos as confissões e temos também os catecismos. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou eu diria que as igrejas presbiterianas de modo geral, elas adotam os símbolos de fé de Westminster, que contém uma confissão com 33 capítulos e contém também 2 catecismos, o catecismo maior e o breve catecismo. Então, esses documentos doutrinários, eles são recursos didáticos e autoritativos para nortear a doutrina e também a consciência dos membros da Igreja de Cristo. E aí tem um ponto que é fundamental concernente à necessidade de nós termos confissões e credos e também catecismos. É o fato de que esses documentos doutrinários, eles vão ao máximo impedir que tanto os membros da igreja como também os seus oficiais, então esses documentos doutrinários que sistematizam fielmente as doutrinas que estão contidas nas escrituras, eles vão nortear a consciência e a fé, não apenas daqueles que ouvem, mas também daqueles que exercem a autoridade de ministros da palavra, de oficiais da igreja, em transmitir, anunciar o que está nas escrituras. Então, essa é a necessidade que envolve os catecismos e as confissões. E a importância de nós, especialmente os reformados, estudarmos os nossos símbolos de fé. A própria palavra símbolo indica exatamente essa ideia de algo que exerce autoridade. É uma autoridade representativa, porque ela nos expõe apenas o que está nas Escrituras. Então, a necessidade de lermos, estudarmos e subscrevermos esses documentos doutrinários, que foram compilados ao longo de pelo menos 500 anos, 400 anos, algumas dessas confissões.